Muito bem, galera. Excelente semana para todo mundo. Aliás, uma semana muito importante. Semana de decisão, quinta-feira. Vale vaga na semifinal da Copa Libertadores. Mas o papo ainda é sobre o jogo de ontem. Um jogo que, assim, acho que foi um carrossel de emoções, né? Porque ninguém, primeiro, acho que ninguém não, mas acho que grande parte da torcida não estava dando muito ibope para esse jogo, o Fluminense indo com time reserva, né? Jogar lá na Liga Arena é sempre difícil, mesmo com o time titular. Normalmente acaba acontecendo uma derrota, então quando você poupa todos os titulares, né, os principais jogadores da equipe sequer vão para Curitiba, você já imagina logo o quê? Uma derrota. Então a sensação que eu tinha é que, como tá todo mundo, né, com a cabeça voltada para Libertadores, ninguém tava dando tanta importância assim a esse jogo. E aí, né, começa, o Fluminense leva 1-0. Todo mundo imagina, pô, vai ser uma porrada, vai ser goleada, puta merda. E aí acontece a expulsão, o jogo muda completamente. O Fluminense passa a dominar o jogo. Deveria, na minha opinião, ter empatado a partida já no primeiro tempo, fez por merecer, mas tudo acontece mesmo no segundo tempo. Consegue o mais difícil, que é virar o jogo, e aí depois o gol de empate daquele jeito, obviamente que deixa acaba gerando uma frustração muito grande, porque até comentei isso no Twitter, né? Se antes do jogo alguém chegasse e oferecesse, sei lá, um contrato, um pontinho pro Fluminense hoje, um pontinho, maioria ia, bora, vamos assinar agora. Só que depois, obviamente, o jogo ele acabou se oferecendo ao Fluminense, né? As circunstâncias começaram a jogar a favor. E aí o time consegue o mais difícil, que é virar o jogo. O torcedor que antes estava meio que nem aí para essa partida já entra naquele, pô, virada, né, heróica, com os moleques de Xerém, gol de João Neto, passe de Martinelli, participação de Alexander, e aí toma um gol daquele. Eu prefiro enxergar o copo, aquela velha analogia do copo meio vazio e o copo meio cheio. Em termos de campeonato, o resultado continua sendo bom. É um empate com o time reserva, do Fluminense, titular do Atlético Paranaense. O resultado para campeonato ele continua sendo bom. Se o Atlético vence, o Fluminense teria passado o Fluminense. Agora, pelas circunstâncias do jogo, fica um sabor muito amargo, porque a vitória era totalmente possível. O Fluminense mereceu vencer. Mas eu até falei na live de ontem, com o Renan, com o Gabriel, que não dá para dizer que foi injusto, porque a partir do momento que você tem várias oportunidades para vencer, consegue construir algumas chances, boas chances de gol, e não aproveita, significa que você não teve competência também para definir o jogo, para matar o jogo, e aí depois não dá para dizer que foi injusto. O Fluminense teve a oportunidade de vencer, não venceu porque não teve qualidade na hora de definir. Coube é um garoto entrar no segundo tempo para, por muito pouco, não resolver o jogo. E aí a gente tem pontos positivos que eu queria destacar aqui para vocês. Temos excelentes notícias, jogadores que foram muito bem, mas temos também algumas preocupações. Só não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal do Léo se você não está inscrito. Estamos pertinho aí de batermos 70 mil inscritos aqui no canal. O apoio e a participação de vocês é fundamental no compartilhamento dos conteúdos e nas redes sociais. Conto muito com vocês, com essa moral. Verifique que você já está inscrito também se o sininho está ativado. Vamos lá, acho que temos algumas boas notícias. Jogadores que foram muito bem nesse jogo e tem muita coisa para acontecer nessa temporada. Então é importante, e isso foi muito bacana, esse time ele conseguiu competir. Se fica 11 contra 11 o jogo inteiro, não dá para saber o que ia acontecer. Mas é verdade que esse time conseguiu competir e conseguiu virar um jogo muito difícil, apesar de ter cedido um empate. Mas alguns jogadores se destacaram. Eu vou começar aqui citando o Marlon. Infelizmente, houve uma falha geral no segundo gol. O Marlon também participou dessa falha, mas ele esteve durante mais ou menos uns 94, 95 minutos muito bem na partida. O Vitor Roque, ele que é um dos principais atacantes do futebol brasileiro hoje, ele praticamente não se criou em cima do Marlon e da zaga do Fluminense, mas principalmente o Marlon estava ali por aquele lado. Então ele estava fazendo uma partida assim bem interessante. Apesar de ter levado o cartão amarelo, está suspenso. Novamente foi amarelado, está suspenso o próximo jogo. A falha também é dele, mas não foi só dele. Deixaram cruzar uma jogada que o Fluminense tinha a bola dominada, perde essa bola.
sofre o ataque, ninguém bloqueia o cruzamento e sai o gol. Tudo bem, né? Se for a nota para o Marlon, teria que descontar dessa nota dele essa falha, sem dúvida. Mas eu acho que, para mim, não tem muito o que contestar sobre isso. Foi a melhor partida do Marlon desde que ele chegou. Acho que aos poucos ele está novamente se soltando, se sentindo mais seguro, ganhando ritmo também, que é importante. Então a atuação do Marlon, apesar desse segundo gol, para mim é positiva. A gente está num momento em que hoje o Felipe Melo é titular, só que é um jogador que tende a se lesionar bastante. Então é muito importante que o Marlon esteja ganhando ritmo de jogo e melhore. Para mim já foi um jogo bem melhor dele em relação aos últimos. Outro jogador chamou a minha atenção e não que não é uma surpresa, mas procurou o jogo inteiro, procurou o jogo o tempo inteiro, arriscou, chutou, colocou bola na trave, bola parada, finalizou, buscou espaço, se movimentou o tempo inteiro. Léo Fernandes. Foi a partida em que talvez ele tenha ficado mais tempo, onde ele se sente mais à vontade. Ao lado direito de ataque, arrastando para o meio, tentando finalizar, cruzando. Um jogo muito interessante para mim do Uruguai. Uma pena, ele merecia um gol. Uma pena que não saiu esse gol. Mas é um jogador que hoje não tem espaço no time titular, porque é uma posição muito complicada. Vai tirar quem para colocar o Léo Fernandes hoje? Ah, tira o Ganso, não tá jogando bem. A gente sabe que o Ganso é jogador da confiança do Diniz. E o Léo Fernandes não é um jogador igual ao Ganso. É muito diferente. Então, a posição favorita dele é como ele jogou nesse jogo. Aberto para o lado direito, trazendo a bola, ciscando, chutando, finalizando. Então, para mim, a atuação muito boa do Léo Fernandes, deixou uma impressão muito positiva e é fundamental. Pelo menos precisa de elenco, gente. Então, assim, nem todo mundo vai ser titular, não tem jeito. O importante é que esses jogadores saindo do banco e tendo uma chance, como tiveram, de começar um jogo, eles possam ir bem. E o Léo Fernandes aproveitou muito bem a oportunidade, diferente da atuação que ele teve contra o Palmeiras, que não foi boa. Ontem ele foi muito bem. Outro nome, e aí, desse moleque que é muito promissor, que é o João Neto. João Neto, ele teve, mesmo muito jovem, no Sub-17 ainda, tinha alguns jogadores à frente dele no Sub-20, ele sempre foi considerado o de maior talento de todos eles. Desses últimos atacantes que estão saindo da categoria de base do Fluminense agora, mais recentemente, João Neto sempre foi considerado o mais talentoso. Ele teve uma lesão muito grave, se recuperou e agora teve essa chance e já foi lá e guardou num jogo difícil, complicado, meteu a cabeça na bola e fez o que não fizeram Johnny Gonzalez e Lelê. Olho nesse garoto, porque eu acho que ele vai ajudar muito ainda. Em breve, a tendência é que ele tenha certamente mais oportunidades. Não sei se ele já vai ultrapassar os outros atacantes, né, com esse gol. Ele já vai ganhar a preferência do Diniz para ter mais chance aí nos próximos jogos. Mas fiquem de olho nele, porque o João Neto tem tudo para brilhar em breve no profissional. Menino de muita qualidade, ontem entrou com muita personalidade, participou do primeiro gol. Então o João Neto, para mim, é a grande notícia desse jogo. E além deles, eu vou citar mais dois aqui. Martinelli fez uma grande partida, foi muito bem, brigou o jogo inteiro, participou das ações ofensivas do time. E é uma questão que eu levanto para vocês. Martinelli merece ser titular quinta-feira contra o Olímpia? Há essa discussão. Será que o Diniz vai entrar novamente com o John Kennedy, o time igual ao que entrou aqui no Rio? Eu não tenho tanta certeza disso não, sinceramente. Apesar do John Kennedy não ter jogado. Eu tenho a sensação de que ele vai voltar para a formação original. E aí o Martinelli seria o cara para entrar ali no lugar do Lima, que mais uma vez não foi bem, não jogou bem. Jogou mal, por sinal, o Lima. Foi bem mal. Martinelli é esse cara. Acho que ele tem chance de entrar como titular na quinta. Mas aí a gente pode discutir, mas por que ele jogou hoje? Bom, alguém tinha que jogar também, né? E não o John Kennedy. Mas vamos ver, né? O Diniz tem nos surpreendido recentemente. Então, excelente partida do Martinelli. Alexander. Alexander, foi maravilhoso ver o Alexander em campo por mais tempo, né? Jogando 70 minutos aí mais ou menos. Alexander foi muito bem. Não parece que ficou esse tempo todo fora, estava solto em campo, estava confiante, não estava com medo, com receio de dividida. É um jogador de outra prateleira, né? É um cara que tem tudo para ser para se tornar um jogador fora de série, porque ele é muito bom no que ele faz, nas funções que ele exerce. Então, acho que é uma notícia muito, muito boa o fato do Alexandre ter jogado por mais tempo
E para mim ele se mostrou muito desenvolto, tá? Muito à vontade em campo. Tomara que, porque se ele recuperar o nível dele diante da lesão, o normal que ele pode jogar, ele vai ser titular do time. Não tem jeito, não tem jeito. Vai acontecer, acho que não vai ser quinta, mas em breve certamente vai ocorrer. Vamos dizer que o Diniz vai preparar para esse jogo de quinta-feira. Aliás, você que ainda não garantiu sua passagem para o Paraguai, está confiante, quer ver o Fluminense, por uma série de questões não conseguiu resolver antes, entre em contato com a Tour Esporte, tem um pacote ela super especial para vocês, com hospedagem, aéreo e ingresso, tudo, pacote completo para você que ainda não garantiu o seu lugar no Defensores del Chaco, mas está de última hora resolvendo. Entre em contato com a Tour Esporte, vê qual pacote fica melhor para você, pode ser só hospedagem, ou se não tiver ingresso, pode tentar negociar o ingresso, enfim, vai ter uma equipe lá pronta para te atender na hora, beleza? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, só clicar aqui para que você seja atendido. Bom, ponto negativo também desse jogo é que o Fluminense segue sem vencer fora de casa, impressionante. Mais de 3 meses já para um time que está na parte de cima da tabela do Brasileirão, pode chegar essa semana uma semifinal de Libertadores, é muito tempo. E aí, um ponto, a gente falou muito na live de ontem sobre Lelê, principalmente, Johnny Gonzalez. De fato, o Lelê tá mal, ele entrou numa fase ruim, numa espiral negativa, e ele não consegue sair daquilo ali. Então, já falou muito sobre o Lelê, eu não vou ficar também aqui macetando o cara. Ele não tá bem, e aí é óbvio que a comissão técnica, o treinador tá observando isso, e ele vai acabar naturalmente perdendo espaço no time. Não sei se é porque realmente ele não tem um nível técnico alto para a altura de um Fluminense, de um clube gigante como o Fluminense, se de fato talvez a prateleira dele esteja um pouco mais abaixo, se é uma questão psicológica, enfim, isso aí não tem como ter certeza. O fato é que nessas últimas oportunidades que ele teve, ele não foi bem. John Gonzalez também não foi bem. O ataque quebrou demais, quebrou muito. Se tivesse ontem o Germancano em campo, o Fluminense teria ganhado esse jogo tranquilamente. Assim, mas tranquilamente. Né? Para mim, isso é muito óbvio. Mas outra coisa que me preocupou, além desse trio, Lelê, Johnny Gonzalez e Lima, não chega assim a surpreender tanto, o Pedro Rangel ontem teve a primeira chance dele num jogo desse tamanho, num jogo grande. Né? E a gente não está acostumado a ver isso porque o Fábio é dono absoluto do gol e o cara não se machuca, não acontece nada com ele, porque é bizarro, né? A genética é bizarra. E o Pedro Rangel estava muito inseguro, rebateu várias bolas, até algumas fáceis, no alto, embaixo, do jeito que vinha, parecia que estava queimando. A gente tem que levar em consideração um ponto, que ele é muito jovem ainda. E não tem rodagem no profissional. Tem muito pouca rodagem. Então ele é inexperiente. Eu não vou aqui cravar um rótulo no garoto, carimbar o garoto, dizer que o garoto não tem capacidade, é muito pouco tempo, então vamos com calma. É um cara que está sendo preparado. Se ele está lá é porque acredito que ele tem potencial para se tornar um goleiro profissional do Fluminense. Mas, vou bater na madeira aqui, falei sobre isso na live de ontem, o Fábio, se acontece alguma coisa com o Fábio, o Pedro Rangel não está preparado. Então isso é uma preocupação, tem que ligar o sinal de alerta. Acho que para o ano que vem o Fluminense deveria buscar um goleiro um pouco mais experiente para ser o reserva do Fábio. Porque se acontece alguma coisa, imagina o Pedro Rangel, ele já tem capacidade para entrar numa semifinal de Libertadores? Eu acho que não dá. É um garoto que precisa passar ainda por um processo de maturação, é muito jovem. Então essa é uma preocupação que eu tenho e esse jogo serviu para ligar esse sinalzinho de alerta ali. Acho que vale a pena refletir sobre isso. Agora não dá mais para contratar ninguém. Tem o Vitor Eudes lá que esse chegou e também ficou atrás do Pedro Rangel. Enfim, devido ao que aconteceu no jogo de ontem, vendo a atuação do Pedro Rangel, isso aqui é um fato que me preocupou um pouco. Só para a gente fechar, teve aquele caso do Justin, que ele foi denunciado por um jogador do Atlético por gordofobia. Isso, sinceramente, para mim, é novo. Aqui a Monique Vilela, que é setorista do Atlético, ela relatou tudo aqui. O torcedor do Atlético acusou o atleta do Fluminense de gordofobia. PM foi chamada no banco de reservas do Flu. Justin, jogador do Flu, e o torcedor do Atlético estão nesse momento na DEMAF prestando depoimento, que é tipo o GCRIM aqui do Rio, né? Delegacia no estádio. E aí depois ela disse aqui que o torcedor que acusou o jogador Justin de gordofobia desistiu de fazer a denúncia na DEMAF.
O atleta do Fluminense também alegou que foi chamado de carioca favelado pelo torcedor atleticano. Isso o árbitro relatou na súmula, o Klaus relatou na súmula, mas disse que não viu as agressões. E eu não estou querendo colocar aqui, estabelecer juízo de valor sobre uma coisa e outra, mas o que me chamou a atenção é o fato de, em questão de minutos, a Polícia Militar já estava ali no banco de reservas do Fluminense querendo levar o jogador. Bom, lembrando aqui que gordofobia não é crime, mas a pessoa que sofre esse tipo de preconceito, ela pode entrar sim com processo por injúria, danos morais, e aí o acusado vai responder na esfera jurídica por isso, mas não é não consta no Código Penal como crime. Enfim, então é isso, eu acho que o resultado foi frustrante, mas temos pontos positivos, eu acho que dá para tirar coisa boa dessa partida, sem dúvida alguma, para a sequência da temporada. Não esquece de deixar o like, seus comentários também em relação a esses assuntos, se vocês concordam, se vocês discordam, o que vocês acham, muito importante, e também se inscrever aqui no canal do Lessa, não se esqueça de verificar. Tamo junto, valeu!